Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Fernanda Faleiro. Fernanda tem 34 anos, é formada em administração de empresas e é consultora de imagem. Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer falar com você aqui e o pessoal te conhecer também. Obrigada a você, adorei o convite, gostei mais ainda de estar aqui. Legal, Fernanda, muito legal. Bom, a Fernanda, ela tem uma história muito legal com a gente, né, com a Aliança Portuguesa. Fernanda é uma pessoa que muita gente, quando a gente começou ali a fazer algumas divulgações no Instagram, muita gente procurou a Fernanda para tirar dúvida, né, para ver como é que eram as coisas. Mas olha, Fernanda, hoje eu não quero falar de Aliança Portuguesa, não. Hoje eu quero falar de você, tá? Lógico, Sim. sendo muito grato a você por todo o carinho que você sempre teve com a gente. Imagina. Mas eu tenho uma curiosidade incrível. Sabe qual é? Quem que faz os seus roteiros de viagem? Vou te falar, isso é a gente mesmo. A Sério? gente mesmo que faz. A gente faz tudo. A gente nunca contratou uma agência para, de fato, escrever o nosso roteiro. O que a gente faz, às vezes, é contratar uma agência para guiar a gente em algum passeio, como a gente fez na Namíbia, né? Que a gente precisava de uma agência para levar a gente para fazer lá a caçada aos animais, então, para fazer o safari. Então, isso a gente faz. Agora, o roteiro, isso é a gente. A gente passa muito tempo pesquisando, vendo o que a gente quer, o que a gente não quer. Porque eu acho que quanto mais a gente mergulha ali no país e na cultura do lugar, a gente entende mais e vê o que de fato a gente gosta. Porque muitas vezes, eu não estou falando todas as agências, óbvio que não, mas muitas vezes, quando a gente entra em contato com uma agência, ela dá aquele roteiro mais fechado, né? Então, isso não funciona com a gente. Então, é a gente mesmo que faz. Olha, e daqui a pouco a Fernanda vai poder falar à vontade aqui das redes sociais, mas eu faço um convite a você a olhar as redes sociais da Fernanda, porque Obrigada. não sei se você lembra, Fernanda, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu tenho 33, você tem 34, a gente tá na mesma geração. Você lembra de um desenho que tinha chamado de Carmen Sandiego? Lembra disso? Não. Não lembra? Depois você pesquisa. Carmen Sandiego era uma espiã, uma coisa assim, que ela simplesmente aparecia num lugar, depois ela desaparecia e aparecia em outro. Ah, eu Você sei. Eu não lembra? sei o nome, né? Não lembro o nome, mas eu sei desse desenho. Ela vestida de vermelho, um chapéu Sim, grande, assim. sim, sim. E eu acompanho, né, você, e eu falo, ela é a Carmen Sandiego. Um dia ela tá na Arábia Saudita, outro dia ela tá na... Onde você tá agora? Fala pro Agora eu pessoal tô aí. em Paris. Exato. Mas a gente vai passar um tempinho aqui. Então, aqui a gente vai passar um tempinho. E a gente foi para a Arábia porque era uma boa entrada, né? Para vir para a Europa e depois ir para lá. Então, por isso a gente foi para a Arábia. Isso é muito legal. Eu acho isso É. fantástico, porque eu achei de verdade que fosse alguma coisa assim produzida profissionalmente, sabe? Com equipe, com tudo, porque assim, o primeiro que é um lugar mais bonito que o outro, né? E não são, eu estou falando aqui como um leigo, né? Como Sim. alguém que viaja pouco, mas são roteiros improváveis muitas vezes. Não é o padrão, não é aquela fotinha que todo mundo tira. É É. algo diferenciado. A gente busca muito isso, na verdade, porque, assim, eu sempre tive isso com as minhas amigas antes, né, de conhecer Vinícius e, enfim, começar a namorar ele. A gente sempre gostou muito de fazer viagens. A gente sempre pensava, né, qual vai ser a viagem que eu mais velha, com os meus filhos, com a minha família, eu vou poder fazer. Então, essas não são as viagens que a gente quer fazer agora. Agora a gente quer ir para aqueles lugares mais difíceis de se chegar, que de fato exige um pouco mais de preparo, sabe, para chegar nos lugares. Então, a gente sempre teve isso. E quando eu conheci Vinícius, eu vi que ele era igualzinho a mim em relação à viagem. Então, é isso, assim, a gente busca, obviamente, né, alguns lugares que a gente tem muita vontade de conhecer, mas que não é aquele lugar que está na modinha, que está todo mundo indo, ou aquela foto que está todo mundo fazendo. A gente pesquisa muito, a gente pesquisa até foto. Quais são os lugares mais instagramáveis para você ir conhecer?
E, obviamente, né, não só pela foto, mas quando o lugar é muito instagramável, significa que ele é muito bonito também. Sim. Então, essa é a busca que a gente faz, assim. A gente Uhum. pega ali o roteiro, a gente monta o roteiro, mas a gente sempre joga ali no Google, ou no Pinterest, que é um lugar muito bom para se buscar roteiro, os lugares mais instagramáveis daquele lugar que a gente quer ir. E aí o céu é o limite. Aí a gente faz o nosso roteiro também com base nisso, né? Nesses lugares. E você aproveita, por exemplo, para fazer muitas vezes uma rota, né? Às vezes Sim, atravessando até mais do que um país, né? Mais do que uma cidade. sim, Então você aproveita ao máximo ali. E de sim. fato, o que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, hoje eu tenho dois filhos pequenos, né? Um de 10, já é um pouquinho maior, mas o outro com 5 anos. Poxa, tem lugares que eu nunca vou poder ir. É, Não, é não mais dá, a não ser que eu difícil deixe agora. com alguém, digamos, né? Porque, de fato, não dá. Agora, quando você tem esse planejamento, não, esse lugar aqui é um lugar exótico que dá É, para ir e tem uma caminhada longa, às vezes, ou tem uma escalada, exato, uma coisa assim, você consegue se exato. organizar. Agora, eu vou te falar uma coisa: se você vende um curso disso, eu compraria. Olha, eu não, por enquanto eu não tô conseguindo mais pegar nada. Mas quem sabe futuramente a gente bota ali na nossa listinha de coisas para fazer. É um passo a passo, porque eu vou falar para você de verdade, é uma logística É, grande. é, Você vai pensar, né? Lógico, você sabe muito mais, mas você vai pensar em onde comer, onde dormir. Esse lugar tem, sei lá, segurança, tem é, um monte de coisa tem, envolvido, né? Porque os tem. lugares que você vai são fora da curva mesmo, E né? isso depende também dos lugares. Então, vamos lá. A primeira viagem que eu fiz com as minhas amigas, lá deve ter mais de não sei quantos anos. A gente fez o deserto do Atacama, aí a gente fez o Salar do Uyuni ali na Bolívia, e a gente terminou no Peru, né? A gente fez Cusco. Aquilo foi uma loucura. Aquilo, assim, primeiro, que todo mundo falava que a gente não ia conseguir fazer a travessia do Salar, né? Que fica 3 dias sem conexão, você se exclui do mundo, você não consegue falar com ninguém. Naquela época, porque agora a gente já tem mais hotéis estruturados, né? A gente tem um turismo muito mais concentrado mesmo nas pessoas do que naquela época. Naquela época era sem banho, era hotel, assim, chão de sal mesmo, você pisava no sal, Uhum. e aquilo foi uma loucura. Assim, minha mãe olhava para mim e falava: Fernanda, por que você está fazendo isso? Por quê? Mas é isso que a gente falou. Quando que eu, com filhos, vou conseguir fazer essa viagem? Nunca, sabe? E foi uma viagem incrível, 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 incrível. É uma viagem até que eu indico para muita gente. Hoje eu não sei como ela tá, mas eu acredito que algumas empresas tenham entrado ali, tenham feito, né, hotéis com mais estrutura. E porque aquela época as pessoas passavam mal. Uhum. É muita bactéria que o nosso corpo não está acostumado, né? Uhum. Então água, de jeito nenhum escovar dente com água da pia, aí a gente tinha que comprar galão, assim, de água. A gente deixou até para reservar essa agência da travessia lá, porque a gente quis, de fato, conhecer as agências, né? E a gente pegou a melhor agência do lugar, porque esse era um lugar que não podia dar errado, Não né? Porque podia se correr alguma risco. porque se alguma coisa desse errado ali, a gente não tinha conexão, a gente não tinha com quem falar, e era realmente assim, era um desertão, sabe? Então, esse é um tipo de viagem que não dá para fazer. E aí, uma outra que a gente fez também, que foi a Índia, né? Mais uma vez, minha mãe e meu pai, para que você vai para a Índia, minha filha? Eu não, a gente tem que ir para a Índia. Por que, que a gente não vai agora? A Índia até é um país que dá para você ir várias vezes, né? Enfim, independente de idade, criança ou não, mas também tem suas particularidades e a gente viajava com só menina, né? Eram 4 mulheres. Uhum. Então, também tem um problema nisso. E na época, eu tinha, deve ter 10 anos isso, 10 anos a menos, né? Então, Sim, eu era muito novinha também, mas essas viagens a gente contratava guia. Então, assim, tem sim, alguns lugares que não tem como a gente pisar no país sem um guia. Então, até sim, a Arábia Saudita, se eu não fosse com Vinícius, eu teria que ter um guia, sabe? sim. Então, estudar bastante o lugar, estudar bastante o país, para de fato nada dar errado.
E ainda bem, assim, agora, né, com ele, é um pouco mais tranquilo, porque ele é um homem, então Uhum. as pessoas respeitam mais. Sim, Mas antes, sim. com as minhas amigas, nada dava errado, porque cada uma ficava responsável por uma coisa e a gente ia a fundo. E uma coisa que a gente não economizava era essa questão da agência. Hum. Então, agência para guiar a gente no lugar, não para Sim. escrever o nosso roteiro. O roteiro era nosso. Também sempre foi nosso. Mas a agência que guiava a gente em tudo. Então, até para levar a gente para jantar, tinha uma pessoa que levava, porque a gente até, eu lembro até de uma cena assim que isso não, eu não esqueço. O nosso hotel era em uma rua e o restaurante era na outra, assim, na outra rua de trás. Era muito perto, era um negócio assim de 2 minutos andando. Não, 5 minutos andando. Aí a gente falou com o guia, não, indica um restaurante aqui pra gente e tal. Ele indicou, e era esse restaurante, mas ele falou: olha, que horas vocês querem ir? A gente, não, a gente vai andando, né? É muito perto. Aí ele, de jeito nenhum, vocês não vão sair aqui andando, porque de fato é perigoso. Então, Aham. é que a gente é. Na verdade, não é perigoso de assaltar, não é isso, é porque a gente é muito diferente, né? Uhum. E qualquer lugar que a gente ia, era muita gente em cima da gente para tirar foto, para tentar entender da onde a gente era. Sim. Então, ele falou: não quero que ninguém corra risco. Vocês se tornam uma atração por serem diferentes ali, Exato, turistas, e no exato, meio de todo mundo, então você nunca sabe como que as pessoas vão reagir. exato. Pode ser com carinho, pode ser com agressão. Exato. Igual, assim, ainda bem que sempre foi com muito carinho, assim, a gente nunca teve Uhum. problema de serem agressivos com a gente, de jeito nenhum. Mas agora na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um país que abriu para o turismo agora, em 2019, então é tudo muito recente para eles. Então, eu andando lá, Vinícius e eu, aí vieram umas mulheres querendo tirar foto. E é Olha só. engraçado porque isso é muito diferente, né? Igual na Índia. Na Índia a gente anda de 5 em 5 minutos e a gente puxando a gente querendo tirar foto. Às vezes faz fila para tirar foto. Olha que coisa. É muito engraçado, né? É, e é estranho, porque você olha, mas por que você quer tirar foto comigo, assim? E é isso, é Uhum. porque eles não tinham contato com pessoas assim, né? Pessoas diferentes deles. Sem Uhum. véu, imagina alguém andar sem véu na Arábia Saudita, Hum, sabe? Sem aquela roupa, né? Esqueci o nome da sim, roupa agora, mas imagina, isso não acontece. exatamente, né? E eles estão, de alguma forma, até se preparando, porque vai ter uma Copa do Mundo agora lá, né? Então, Sim, eles começaram a abrir um pouco antes para tentar reduzir um pouco sim. do impacto, vamos dizer assim, cultural, quando. Porque a Copa do Mundo aí são todas as nações mesmo, aí é difícil de segurar. Até que agora, recentemente, teve no Catar também, né? Que já teve Sim. algumas coisas também. E tivemos problemas, né? Muitos É. problemas. Porque a Arábia Saudita hoje, você não pode beber. Lá é proibido bebida alcoólica, não vende bebida alcoólica. Então, quando eu Uhum. fui para lá, eu tinha certeza que em hotéis internacionais eu encontraria. Assim, não tem. Não tem. Você vai ficar lá 10 dias, você vai ficar lá sem beber nada, a não ser que você queira beber uma cerveja sem álcool. Aí você vai Uhum. encontrar. Agora, mercado, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, não tem. Então, isso é um ponto que eu estava até dando uma estudada aqui antes de ir, que eu vi bastante, né, alguns guias falando, que para a Arábia Saudita de fato se tornar esse país que ela quer ser para o turismo, né, eles têm um projeto lá de 2030, ser um Uhum. mega país, assim, para todo mundo ir, querer ir, Uhum. eles vão precisar abrir mão De dessa alguma regra, coisa. né, dessa lei deles lá, né, que de fato é muito restrito e você não encontra. É Uhum. muito louco, assim. A Uhum. cerveja no seu hotel é sem álcool. Sim. É, Então, realmente é um impacto cultural é muito muito grande grande. e ainda mais no caso deles que a religião é o que dita, vamos dizer assim, né, as Exato. normas e contra uma questão dessa é mais difícil ainda, né, porque é uma Imagina. questão estrutural mesmo do país, né. Total. E, e uma coisa, Fernanda, que eu ia te perguntar, ainda nesse assunto, mas já para a gente caminhar para um próximo tema. Sim. É, eu já vi, por exemplo, aurora boreal, essas coisas fantásticas que vocês Lindo. já viveram. Tem dia certo que vai? Existe uma previsão de que vai acontecer naquele período? Porque para Existe. que tudo dê certo tem essa, Maravilhoso. Tem, tem essa previsão? Ah, tem, perfeito. tem. Vamos lá. A aurora boreal precisa de dias, assim, para aparecer, né, ela precisa Aham. de dias muito escuros, ela precisa de noite, muito noite,
Por exemplo, se você for agora lá para a Islândia, você não vai ver, porque a Islândia, ela está muito ao norte. Então, também tem aquela coisa do sol da meia-noite. Então, é um país que fica agora, né? Nessa época lá que está entrando o verão, não fica extremamente preto. Então, para você ver a aurora, você tem que ir no inverno. Os países lá do norte, né? Então, você tem ali, né, de setembro a março, que é o período, assim, que você pode ver. Não é certo de você ver, mas você pode ver. E aí, o que você precisa para você ver a aurora? Precisa ter uma noite muito limpa, né? Você não pode ter nuvens no céu. Então, você precisa ir no inverno, não pode ter nuvens. E quanto mais afastado da cidade, né? Quanto mais sem luz, melhor para você ver ela. Então, aí você tem que juntar isso tudo e dar sorte. E muita gente não vê. Eu não sei se você soube, na semana passada, a gente está gravando agora no dia 16 de maio, mas na semana passada teve a aurora boreal em Portugal. Teve. Sabia? Em Portugal, aqui no sul da França. Teve a aurora austral no Chile, na Argentina. Foi o melhor dia, assim, disparado do século de aurora boreal. Então, diversos países conseguiram ver. Islândia não, por conta do sol da meia-noite. Então, lá não foi possível ver. Mas, sim, foi a melhor noite de aurora. E é curioso porque tem imagens que a gente vê que é um tom mais esverdeado. Sim. Esse foi um pouco mais rosa. Aqui por Portugal foi mais rosa. O tom. Aí depende, porque aí depende também do sol, né? A gente assistiu algumas aulas assim na Islândia para tentar entender o que era. Não me pergunta, porque além de tudo ainda era inglês, então era um termo muito técnico. Então, mas basicamente o sol ele ejeta alguma coisa para a Terra e aí vem a aurora boreal. É uma explosão aí do sol. Sim. Então, assim, dependendo da potência dela, ela tem cores diferentes. E foi incrível, foi incrível. A nossa a gente viu meio roxinha. A gente viu verde, na verdade, a olho nu, né? Você vê ela de uma forma e na foto ela sai de outra. Ela sai de outra cor. A gente viu muito verde, aquele verde neon mesmo, mas na foto ela foi mais pro... Assim, ela foi pro verde, mas ela tinha uns riscos lilás. Muito legal, cara. Incrível, incrível, incrível. Não, eu fico vendo mesmo assim, eu falo, nossa, mas que coisa incrível, porque são, de fato, momentos únicos, né? É uma coisa que você vai levar para o resto da vida, ninguém consegue tirar isso de você, né? Essa experiência. E a questão do choque cultural é um outro ganho, sabe? Gigantesco, né? Total. Então, Islândia, para mim... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Islândia, para mim, foi um país, assim, completo, sabe? Foi um país muito, muito, muito incrível. Porque além de toda a beleza natural que a Islândia tem esse plus, né? Que é você poder assistir a aurora boreal. Isso no inverno, óbvio. Mas é um país muito lindo, é muito limpo, é muito seguro. Você tem, assim, a praia de areia preta, né? Areia vulcânica. Aí você tem, assim, as cachoeiras no meio da estrada. Você passa no meio da estrada, você tem diversas cachoeiras, assim. Aí você tem os cavalos que parecem pôneis, que você vai lá brincar com eles no meio da estrada, eles param para brincar com você. Cavalo, sabe? É de cachorro. É muito incrível. A Islândia, assim, foi uma surpresa muito, muito, muito boa. De todas as viagens, é o seu país favorito de todos que você conheceu? Não consigo dizer. Ontem eu tava falando isso com o Vinícius, né? A gente tava conversando, tipo, qual foi a viagem mais legal? São coisas muito diferentes, né? Sim. Então, uma a gente caçou leão, né? A gente foi pro safari. E o safari foi muito legal também, porque a gente alugou aquele carro que dá para dormir em cima. Então, a gente parava, assim, nos campings e dormia ali de vez em quando. Um dia sim, um dia não, porque não dava também, né? Todo dia dormir ali é muito trabalho. Aí tem também Cuba. A gente estava falando ontem de Cuba também, que é um choque cultural muito diferente da gente. E é um país muito bonito também. Tem aquelas praias de Varadeiro que são lindas. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu lembro que eu até brinquei com você que aconteceu alguma coisa em Cuba quando você estava lá, ou tinha acabado de sair. O hotel. Pegou fogo no hotel. Sim, pegou fogo no hotel do lado que a gente se hospedou. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí?
Eu lembro, um monte de gente ficou me mandando mensagem: "Fernanda, tá tudo bem?". Falei: "Não, gente, eu já voltei". Porque, assim, nessas viagens que são muito corridão, assim, são viagens que eu preciso aproveitar ao máximo, eu posto depois. Eu vou Ah, assim, eu hoje posto o dia de ontem. E tem vezes que eu fico 2 dias, assim, pra frente. uhum, Então eu já estava em casa, mas eu ainda estava postando de Cuba, só que eu já estava em sim, casa. Então tem legal. isso também, sabe. Legal, muito legal, cara, muito legal mesmo. E uma dúvida aqui, aproveitando essa questão da cidadania portuguesa. Tem diferenciação para esses países? Se você entrar como brasileira, você entrar como portuguesa, o que que é melhor para você ou dá no mesmo? Não, total. Assim, eu entrar como portuguesa me abre muito mais portas, né? Agora, eu vou te dar um exemplo que acabou de acontecer. Para a gente entrar na Arábia Saudita, a gente precisa de visto. Ou a gente precisa tirar um visto, né, com passaporte brasileiro. Exemplo, se você tem um visto americano e foi nos Estados Unidos há X tempos, você consegue tirar o visto online para a Arábia Saudita. Eles liberam isso, mas tendo que ter o visto americano. Se você não tem o visto americano, você tem que ir a Brasília, que lá é o consulado, e tirar lá. Ou, se você é, né, eu sou europeia, né, eu sou portuguesa, eu consigo também tirar online. E isso para mim facilitou muito, porque eu não tenho mais o visto americano. Porque para eu ir para os Estados Uhum, Unidos hoje é só eu preencher ali o formulário no site e eu pego o visto na hora, né, o visto americano. uhum, E para mim isso foi ok. muito fácil. Então, o Vinícius, ele é brasileiro. Toda hora ele tinha que ir lá apresentar o visto dele da Arábia Saudita para ele. Uhum, O meu eles nem pediam. Assim, eu nem sei por que eu tirei aquilo, eu não sei, porque é caro, né? Eu ainda tive que pagar aquele uhum. visto, porque ninguém me pediu. Quando eu apresentava meu passaporte português, ninguém me pedia nada. Então, sim, para ir para lá é muito mais fácil, para ir para os Estados Unidos nem se fala, né? Uhum. Não precisa de nada praticamente, você precisa só preencher um formulário aqui online. Então, sim, me abrem muitas portas ter o passaporte europeu. E ainda cabe carimbo no teu passaporte ou já Não tem já mais. está na última folha? Não, não tem mais, sabe por quê? Agora eu apresento meu português, eles não carimbam. Eu fico arrasada. Não carimbam. Não, não carimbo. Porque, por Agora é exemplo, tipo online, tipo, fica registrado em algum sistema é interno, porque a seria União isso? Europeia não carimba o passaporte Hum, europeu. entendi. Eles carimbariam se eu mostrasse o meu brasileiro. Só que como a fila é muito grande, Ah, aí é. eu vou lá rapidinho e mas aí não tem carimbo, Ah, né. Então tá. agora E todos esses uma coisa legal do passaporte era ter os carimbos, né, para não tem ficar mais lembrando. nada, não tem mais nada. Só assim, a Arábia Saudita a gente tem, a Israel, né, esses países que a gente fez ano passado, a gente tem. Uhum. Agora, Fez aqui na Israel ano passado, foi em outro mês, né? Não foi em outubro, não, né? foi um mês antes de tudo acontecer, a gente foi Caramba, para que Israel. situação. É, foi um choque também, né. Aham. A gente chegou em junho, eu acho que tudo começou em julho, agosto, alguma coisa assim. Caramba. Foi muito Bom, próximo. Fernanda, dá para a gente ficar conversando com você aqui só sobre viagem, mas eu quero saber de outras coisas também. Vamos lá. Você é consultora de. Qual é o nome que se dá? É visagismo? Esse é Não, o nome? o Qual é? nome é Me explica aí. vamos lá. O nome é consultora de imagem mesmo, consultoria de Uhum. imagem, e aí dentro da consultoria tem diversos serviços que a gente oferece para os nossos clientes. Então, a gente tem Uhum. visagismo, a gente tem o de cor, né, que hoje está super em alta, a gente tem tipologia física, que é para entender o corpo da pessoa e o que mais se adapta ao corpo dela naquele momento, né? Quais são as peças que mais valorizam ela. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente consegue oferecer, desde as mais. Eu vou para um evento amanhã, eu preciso de ajuda para esse dia. Até Sim. mesmo eu quero reformular o meu guarda-roupa, eu não sei qual é o meu estilo e eu preciso me descobrir. Então, é muito mais assim, é um trabalho de dentro para fora, né? Eu tenho algumas clientes aqui que, eu quero fazer, vamos, 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 da noite para o dia, toma aqui, paga o que quiser pagar. Não, calma. Vamos sentar. Vamos entender o que você precisa. Para você simplesmente não pegar. Porque não é hoje, assim, né? Não é que seja caro, porque é de fato de dentro para fora. É um negócio que a gente vai mesmo na psicologia ali da pessoa para entender qual é. O que de fato ela é.
né? Não é aquele negócio, qual é a roupa mais bonita que eu vou botar, eu quero a moda. Não é a moda, esquece a moda. É o que você gosta, o que você é, o que você se sente bem. Porque quando você está vestido de uma forma que você gosta, que você se sente empoderado, o céu é o limite para você. É outra coisa. Então, a gente entende muito isso assim da cliente, o que de fato te empodera para começar todo esse trabalho. Então, não é um trabalho rápido, assim, não vou dizer que é muito fácil. A não ser a coloração, né? Que eu chego na casa da cliente, passo os tecidos e a gente descobre ali quais são as cores que mais favorecem ela. E aí, de fato, é um trabalho muito simples. Agora, um trabalho de estilo, para você entender o que a pessoa gosta, a pessoa precisa preencher um formulário enorme. Eu preciso entender o detalhe do gosto dela, para a gente conseguir fazer um trabalho de fato duradouro que ela vai carregar aí para o resto da vida. Então, é muito legal. É um negócio muito profundo, sabe? Não é um trabalho... é porque a gente escuta muita coisa, né? É um trabalhinho de moda. Pode ser um trabalho de moda, eu amo moda, né? Eu amo esse universo. Mas, de fato, é um negócio muito profundo mesmo, sabe? É uma descoberta de identidade, né? É exatamente isso. Exatamente Porque isso. eu tenho, assim, lógico, ainda que muito superficialmente, buscado alguma instrução a respeito desse assunto. Não sei se você atua mais com mulheres do que com homens ou com os dois, mas eu vejo o seguinte, que na maioria das vezes a gente não sabe se vestir, essa é a realidade. A gente não sabe o que a gente quer passar, ou qual a imagem que a gente quer passar. Falou tudo. Qual o propósito daquilo que a gente está colocando. É isso. Né? Se a gente olhar, por exemplo, um armário, a gente vê muitas vezes ou tons repetitivos ou assim, coisas sem nexo. Então, que não combinam. Que não tem uma lógica. E no nosso caso, eu estou até me incluindo nisso, como alguém que hoje, de alguma forma, me exponho, né? Nas redes sociais, na internet, de alguma forma, utilizo a minha imagem de alguma forma. Sim. Às vezes a gente não sabe. E a gente não está sendo, por exemplo, aceito, às vezes, por uma pessoa, porque a gente se veste de uma forma que não é a forma adequada para Até o aquilo seu que... óculos. Até o seu óculos comunica. As linhas do seu óculos. O seu rosto, o nosso rosto tem linhas, né? Tem formatos, e são muito diferentes. Se você olha, tem rostos muito mais quadrados, e aqueles rostos mais quadrados, eles expressam algo, né? Essas linhas são linhas mais duras que a gente fala. Se a pessoa tem um rosto quadrado e bota um óculos de armação quadrada, ela fica aquela pessoa meio que intocável. Então, aquela pessoa que você tem medo de falar. Você já sentiu isso? Assim, nossa, aquela pessoa tá tão fechada que eu não vou falar com ela. E às vezes ela não é fechada, mas é o que tá comunicando. Então, assim, eu tô hoje com um blazer que tem ombreira preto, né? Se eu tivesse com um óculos quadradão aqui, eu falo assim, não vou chegar... Nem fala comigo, tipo isso. Exato. Só que, ao mesmo tempo, isso passa uma certa imponência, né? Tipo, uma pessoa que sabe, que tem domínio ali do que ela sabe, né? Da fala dela. Então, para determinados... Autoridade, né? Autoridade. Para determinados assuntos, né? Se você vai palestrar, se você precisa dessa imagem de autoridade, isso é fantástico, né? Então, você ter o conhecimento disso é incrível. Agora, eu como gestora, boto isso aqui, boto um óculos assim, extremamente grande, quadradão, aquele óculos que tem um metal mais pesado, como é que eu vou atrair o meu time para falar comigo? Você passa distanciamento. A mesma coisa, eu sou... quase assim, não olhe as minhas expressões, eu não quero que você veja as minhas expressões. Exatamente, você esconde tudo. Né? Então, eu também sou gerente de gestão, né, da área de RH, esse é o meu principal trabalho hoje. Eu não posso jamais andar assim. Então, por que as pessoas não falam comigo? Tem muito do como você se veste, obviamente de como você se porta, né? Porque a gente fala que a comunicação também é tudo, né? Aparência, comunicação, enfim, isso faz parte ali da consultoria como um todo, mas o mais importante é você ter esse conhecimento para você saber entrar
nos lugares, sabe? Para você conseguir transitar nos lugares. E as cores também dizem muito. Porque a primeira coisa que você olha, que seu olho bate, é a cor. Aí depois ele vai caminhando para tudo, né? Ele vai vendo o tecido, aí ele vê a estrutura, aí ele vê o óculos, aí ele vê o cabelo. Então, como é que tá o cabelo? As linhas do cabelo dizem muito também. Então, assim, são muitos detalhes que a gente precisa desse todo, né, para entregar a cliente e falar, olha, é isso aqui, esse é o seu dossiê. E aí é o céu, é o limite para ela. Fernanda, isso é tão interessante porque se a gente fizer um paralelo aqui com uma loja, existem lojas, desculpa, que a gente nem entra, dependendo, porque a gente já acha assim, é caro pra caramba, por exemplo, né? Não, porque Exatamente. a estética da loja é uma loja que você fala assim, isso aqui não tem nada barato aqui. Eu nem vou chegar perto da porta para que eu não passe por um constrangimento, por exemplo. Da Exato. mesma forma, você vai ter outras estéticas de lojas que você vê claramente que é uma loja com um preço mais em conta, vamos dizer assim, ou com um preço muito popular. Sim. Você consegue medir isso por uma decoração Sim. de uma loja. Sim. E a gente não consegue, agora eu vejo que isso tem crescido e o teu trabalho é fantástico, a gente não consegue se analisar como se fosse uma loja. Sim, porque a gente está aqui o tempo inteiro vendendo, né? Isso é incrível, isso é incrível. Mas isso também pode ser uma estratégia, tá? Então, eu quero me posicionar como uma loja cara, porque eu quero atrair, né, as pessoas de ticket mais alto. Tudo bem, você tem essa estratégia. Tem outras estratégias que, assim, a gente permeia por tudo. Então, isso também é um ponto que a gente trabalha. Assim, o que você quer para você? Primeira coisa, assim, é por isso que eu falei, é um trabalho muito de dentro para fora. É o que você quer mostrar para o mundo? Qual é a sua intenção nesse momento, né? Então, é isso, se veste com intencionalidade. A gente sempre fala isso. E o engraçado é que lá atrás, assim, antes de eu começar a estudar isso tudo, eu sempre fui muito nova, né, para o cargo, para a posição que eu estive nas empresas. Então, eu lembro, isso eu não vou lembrar o ano, né, mas eu estava numa empresa, uma reunião ali de time, não era reunião, um treinamento de liderança. E esse treinamento vinha de fora, né? Era uma empresa de fora que vinha treinar a gente. A nossa empresa, ela era uma empresa brasileira, mas ela tinha aporte de fora. E eu lembro que o treinador, né, o cara que estava lá dando treinamento pra gente, virou para mim e falou assim: você destoa da empresa, assim, porque eu sempre trabalho, sempre não, mas minha maior parte, assim, de passagens por empresas foram em startups. E ele virou e falou: você sempre destoa o jeito que você se veste das outras pessoas. Por que você faz isso? Num tom, assim, meio de julgamento, sabe? Caramba. Aí eu falei, porque quando eu me visto assim, eu me sinto bem. Não sabia o porquê. Nada, assim. Eu só tinha esse sentimento, assim, eu vou para um treinamento, e eu sempre fui muito nova, né? Então, eu tinha, assim, pares de o dobro da minha idade. E era a forma com que eu me sentia bem. Então, eu sempre gostei de botar blazer, eu sempre gostei de me vestir de uma forma que eu me sentisse mais velha, eu acho. Sabe? Mas, assim, sempre com cor, né? Porque eu nunca gostei de me vestir de uma forma muito tradicional, mas, ao mesmo tempo, eu sentia necessidade disso, e eu meti algumas cores ali. E aí eu dei essa resposta para ele, e sem entender o porquê. E hoje eu vejo, né, hoje tendo esse conhecimento, é por isso, assim, é porque eu estava num ambiente de pessoas muito mais velhas e eu precisava me impor de alguma forma. Então, as pessoas me escutariam mais, eu ganharia mais credibilidade se eu tivesse mais bem vestida. Por mais que eles não estivessem, porque é isso, era uma startup, né? Eram pessoas que iam de tênis, de camiseta, e tá tudo bem. Às vezes eu também ia assim. Mas para eventos, assim, que eu precisava falar com o público, eu sempre ia dessa forma. E aí é um negócio que eu também lembro até hoje e tento fazer essa retrospectiva assim na minha cabeça do porquê que eu agia dessa forma, mesmo intencionalmente, porque eu não sabia disso, né? Eu não tinha esse conhecimento. Então, que bom que foi dessa forma, e aí depois eu graças a Deus, assim, e meu trabalho, eu sempre trabalhei muito, eu fui ganhando mais autoridade, e eu cheguei a ser até
gerente na CVC com pessoas assim. Ali eu tinha medo. Ali eu tenho que confessar assim que eu tinha medo daquelas reuniões, porque eram pessoas com idade para ser meu pai e eu tendo que brigar, confrontar, porque eu fui contratada para isso, né? Para levar uma cabeça mais jovem para uma empresa extremamente quadrada, né? Não quadrada de modo ruim, mas assim, uma empresa super tradicional. Tradicional zona, exato, de turismo. Que a gente acha que não, mas turismo é um setor muito fechado. Muito, muito fechado. É aquele setor que todo mundo se conhece e um vai puxando do outro, contrata da empresa X porque sabe que aquela pessoa é boa. É mais ou menos isso. E ali eu tinha muito medo, porque ali eu estava numa sala com 90% homens e com idade para ser meu pai e meu avô. E eu tinha que brigar. Uma menina de 27 anos, porque isso aí eu lembro da idade, de 27 anos. Então eu precisava estar vestida dessa forma. Sabe? Precisava disso. A não ser que essa cara aqui não ajudava, né? 27 anos, imagina, não ajudava. Mas eu tinha que fazer. Não tinha muito para onde correr. Né? Engraçado que eu também passei muitas coisas semelhantes a você nesse sentido. Eu sempre fui o mais novo no meio dos mais velhos, né? Eu sou o filho mais novo do meu pai, né? Eu nasci uma semana depois, meu pai fez 40 anos, então eu fui um ponto fora da curva, não era esperado, né? Vamos dizer assim. Sim. E meu irmão tinha 7 anos de diferença, minha irmã 10 anos de diferença em relação a mim. Nossa. Então, assim, já havia um distanciamento de eu conviver com os amigos deles que já eram muito mais velhos que eu. Eu com 10, eles com 20. É uma diferença muito grande, né? Hoje fica tudo a mesma coisa, né? Mais ou menos. Mas na infância, na adolescência, ou ali no início da fase adulta, é uma discrepância muito grande. Só que, ao mesmo tempo, é um ganho de sabedoria, de experiência, de casca, né? De maturidade. Exatamente. Enorme. Que as pessoas falam, pô, não acredito que você tenha essa idade, não acredito que você tenha essa idade. Exatamente. Né? Tudo bem que a gente já está indo lá, caminhando para chegar nos 40 em breve. Calma, você não é mais novo do que eu, fiquei arrasada em saber disso hoje. Tá vendo? Todo mundo acha que eu tenho uma cara de mais velho, né? Mas o que a gente vê nisso tudo? É que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Sim. Não é só a maturidade na formação do ser humano que é importante. Existe algo externo que também precisa ser levado em consideração. Com certeza. Né? Como é que se fala? A primeira vista vale muito. Né? O primeiro impacto vale muito. É isso. E a gente acha que não. Não, que a gente leva muitas vezes numa forma negativa como um preconceito. Mas o fato é que nós julgamos coisas o tempo inteiro. Exatamente. Nós, o tempo inteiro, estamos julgando, analisando, e entenda que o julgar não como algo negativo, mas no sentido de análise. No sentido de análise. O tempo inteiro, a gente está analisando coisas, pessoas, comportamentos, o tempo inteiro. Só que quando é com a gente, não, ninguém pode me julgar. Né? Eu me lembro, numa fase da vida, que as pessoas falavam assim, você é arrogante, falavam para mim. E eu falava que não. E quando essa pessoa me conhecia, ela tinha certeza absoluta que eu não era arrogante. Realmente. Só que, com certeza, naquela fase da minha vida, eu estava, de forma intuitiva, sem perceber, eu estava comunicando algum tipo de arrogância, algum tipo de... Né, que estava criando uma rejeição às pessoas. Só que se a gente transporta isso, eu tenho um negócio agora, eu tenho uma empresa, e eu transporto de alguma forma, ou transpareço de alguma forma, algum tipo de arrogância, qual o benefício que eu tenho com isso? Só perco. Só perde. Aí, não, meu negócio não é bom, ou eu estou fazendo uma coisa, o preço está errado, não sei. Não. Às vezes é a forma como você se porta. Exatamente. A forma como você se apresenta. Exatamente, você falou tudo. E é engraçado, você trouxe um ponto
das pessoas te julgarem, né? Isso também já acontecia comigo direto. Mas eu sempre tentei fazer na minha vida um trabalho de pensar, né? Depois ali comigo. Engraçado que a minha primeira empresa me educou muito, sabe? Me educou como pessoa mesmo, sabe? Eu peguei assim os valores muito fortes dela, até porque eu era da área de cultura, então eu era a pessoa que ficava ali, né, na cabeça dos outros, cultura, 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 cultura. E aí eu tentava trazer isso para minha vida. Então eu tive uma época, assim, eu até gostaria muito de trazer isso hoje de volta para mim, que todo dia à noite eu fazia um pensamento, assim, eu pensava uma retrospectiva do dia, assim, onde eu errei e onde eu acertei e preciso continuar. Isso, assim, muito louco, porque hoje eu fico pensando para trás no que eu tinha e que eu perdi, que eu, de fato deveria voltar, né? Porque vai passando o tempo, enfim, hábitos vão e voltam, né? E hoje, assim, com mais maturidade, porque eu tinha 22 anos, com mais maturidade, eu consigo entender o como também eu me acelerei e muito do que eu errava naquela época, principalmente com liderança, né? Porque eu ganhei um time muito rápido, do hoje como eu sou. Eu era extremamente controladora. Eu era uma pessoa que tudo tinha que ser do meu jeito. Então, porque eu fazia muito bem sozinha, o meu time tinha que fazer do jeito que eu fazia. Então, hoje as pessoas olham para mim e falam assim, é impossível você ser controladora, porque hoje eu tenho um time de 6 pessoas. Assim, e hoje olha, a gente precisa do resultado. Então, faz aí para mim, vamos junto, vamos fazer junto, se precisar de ajuda, eu vou com você, mas eu sou muito mais tranquila. E o porquê isso? Antigamente, eu achava que eu era tranquila, que estava tudo bem, só que as pessoas me rejeitavam. E era engraçado, assim, as pessoas me rejeitavam, meu time me odiava. E eu achava que eu estava fazendo melhor para eles. Sim. E eu ficava assim, não, mas eu tô te ajudando, mas peraí, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Tudo bem, você pode falar que tá errado, né? Você tem que, na verdade, você tem que corrigir. Mas como você faz isso? E eu sempre fui uma pessoa muito pé na porta. Eu posso não parecer, eu posso parecer tranquila e etc, mas eu sou muito pé na porta. Não fez alguma coisa errado? Como assim? Hoje não mais, né? Porque hoje, por conta de todas essas reflexões, assim, hoje eu aceito o erro de uma forma muito mais tranquila. Meu time hoje, depois eu vou falar para elas assistirem, vai falar, é outra Fernanda, assim, não tem condição, é muito diferente. Mas antes eu era extremamente controladora, eu não entendia o porquê as pessoas não gostavam de mim, assim, meu time não gostava de mim, e meu time, tipo, eu não tinha amigos, assim, do meu trabalho, né? Do meu trabalho eu tinha amigos de outras áreas, aí eu tinha muitos amigos. Mas o meu time... O direto ali tinha esse confronto, né? Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu vim aqui para Portugal, né? Eu vim para fazer uma extensão da Aliança Portuguesa, né? Com a questão da imobiliária também, e estar aqui mais próximo da fase final do processo, né? Que é a fase de protocolo, né? Mais próximo dos advogados. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó, não se acostuma com Portugal. Por quê? Se as coisas derem errado no Brasil, a gente vai ter que voltar. Se o time desandar. No Brasil. Se o time, a equipe do Brasil desandar, a gente vai ter que voltar e pode voltar daqui a 3 meses. Então, não se acostuma. E eu pude ter mais uma confirmação de como o time está alinhado, o time tem um carinho por mim e pelo projeto, que a gente cresceu muito com a minha ausência, ali no escritório. Então eu falei, cara, é isso. E hoje a gente tem gente que trabalha com a gente que é de Maceió, mora em Maceió, tem gente em Santa Catarina, tem gente em São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias regiões, na Bahia, tem várias regiões fora aqui, Portugal, né? Itália agora, que a gente faz a cidadania italiana também. Então... Não sabia, que legal. Aliança Italiana também, a gente faz. Então, isso para mim foi incrível, porque muita gente cresceu nesse período, e aí entra essa questão da liderança, né? Não existe líder de sucesso sem a promoção dos outros, né? Sem o crescimento dos outros. Não existe. E a gente vai tratar de coisas emocionais lá de trás, que a gente vai ter que curar, ajudar a pessoa a curar.
vai falar do futuro, dos projetos da pessoa. Por isso que eu disse para você que eu compraria o teu curso de passagens, de viagens, e eu também compraria esse curso de se arrumar. Vambora, tô adorando, vamos vender tudo. Porque isso muda a vida de alguém. Sim. A pessoa, ela não sabe como se portar, ela não sabe, por exemplo, como valorizar a própria mão de obra dela, muitas vezes. Ela poderia ganhar mais se ela talvez se vestisse melhor, se ela falasse melhor, se ela se comportasse de uma outra forma. Quando a gente fala de um impacto cultural, por exemplo, que é o que a gente está vivendo, você está aí na França, eu estou aqui em Portugal, somos imigrantes, vamos dizer assim, lógico que você está a passeio, mas somos imigrantes, eu tenho que ter um algo a mais para que eu me diferencie do restante da equipe, né? Das outras pessoas que chegam. E uma informação dessa pode fazer com que a pessoa consiga ganhar mais, viver numa região melhor, se adaptar melhor num trabalho. Até porque quando você está mais bem vestido, né, você se empodera. Né? Você fala diferente, você se expressa diferente, você ganha mais, não é nem bem vestido, né? Mas é da forma com que você gosta, né? Sim. Exato, é a forma com que você se sente empoderado. Então, é só fazer esse exercício dentro de casa mesmo. Vai um dia para o trabalho de uma forma com que você gosta, com que você se sente bem, e vai outro dia com forma que você, assim, acordei e fui. E faz essa reflexão, né? Então, como é que você vai se portar melhor? Como é que você vai, enfim, agir melhor com as pessoas, falar melhor, expressar melhor as suas ideias? As cores também refletem para o nosso cérebro e para o cérebro das pessoas mensagens muito distintas. Então, como é que você quer expressar mais alegria? Como você quer expressar mais compromisso? Isso tudo, as cores passam isso. E é interessante porque a gente, nós seres humanos, a gente não sabe, a gente só sente. Se a gente não estudar, né? Se a gente não for a fundo e entender o porquê, a gente não sente. Mas, de repente, qual é a melhor cor para você ir numa entrevista de trabalho? Qual é a melhor roupa para você ganhar aquele emprego? Parece, assim, bullshit, né? Você vê esses negócios na internet, no Instagram, essas pessoas tentando vender. Mas isso existe. E o pior de tudo, isso existe. É comprovado. E é uma ciência, não é coisa inventada da cabeça de alguém, não. É ciência, é um fato. É isso. É um fato. A cor do cabelo que a pessoa usa, se usa, no caso do homem, né? Se usa barba, se não usa barba. Exato. Se usa óculos, não usa óculos. E o como está a barba, né? Se a barba está por fazer, se ela está feitinha, aí já é completamente diferente. Já mostra, já modifica, né, a imagem que você está passando. Mas E você usou um termo que eu uso como quase que lema na empresa, né? Você falou assim, ó, você precisa se vestir de forma intencional. E eu falo internamente lá para o pessoal, que é o seguinte, lá para a equipe. Eu falo assim, ó, aqui a gente faz tudo de propósito. É isso, é a mesma coisa. Por querer. É isso. Então, se a gente está fazendo uma coisa aqui, isso tem que ser de propósito. Não pode ser fazendo na osmose, vai que vai, no vamos que vamos. Tem que ser intencional, tem que ter um porquê, tem que ter uma razão. Por quê? Você vai querer esperar um resultado daquilo que você está fazendo. Exato. Então, automaticamente você vai ter o que você pode esperar. Uma pessoa que planta uma laranja, ele está esperando de forma intencional, ele plantou uma laranja, ele vai esperar que essa laranja vire uma laranjeira e dê laranjas. Porque senão ele teria que plantar limões ou outras coisas, né? Outras coisas. Agora você falou um negócio interessante, que foi quando você se mudou para Portugal e a empresa rodou. A gente, antes de vir a pandemia, né, antes de tudo acontecer, eu trabalho em startup de tecnologia. Então, os nossos desenvolvedores sempre pediam, né, para trabalhar de casa, trabalhar um dia ou outro de casa, e a gente sempre falava, não, tem que estar todo mundo no escritório. Aí veio a pandemia e mostrou para a gente que existem diversas outras formas de se trabalhar, né? E aí fomos obrigados a cada um ir para sua casa e trabalhar da sua casa.
Então, a gente teve que se reinventar, reaprender a trabalhar diferente. E hoje, né, a gente depois fez esse estudo, logo que veio a pandemia, a gente ficou muito melhor trabalhando de casa, né? A nossa empresa, tá? A minha empresa. Uhum. E aí eu não digo das outras, a minha Sim. empresa. Os nossos resultados foram muito melhores. E aí, obviamente, né, a gente tem diversos outros eventos na empresa, não eventos presenciais, mas assim, happy hour. Happy hour é institucional, né, para todo mundo da empresa, e happy hour é ali que os líderes fazem com os times. A gente tem vários outros eventos, a gente tem o Conecta, a gente tem o evento dos sócios, que é um evento aberto ali para todo mundo entrar e fazer o tipo de pergunta que quiser. Então não tem essa, será que eu posso perguntar essa pergunta? Fazer essa pergunta? Você pode fazer o que você quiser. Então, eles falam agora pra gente que a gente está muito mais aberto, que a gente está muito mais conectado do que quando a gente Mais estava no escritório. acessível do que presencialmente, né? Exato, porque hoje a gente se força mais também a estar Exato. mais acessível, né? Porque antes, eu tô aqui no escritório, tá todo mundo me vendo, então É, estou acessível. Às vezes não, não né? necessariamente, né? E hoje assim, a gente tem aqui um canal, aqui é o Discord, online, o tempo inteiro, que a gente, e isso foi resposta, foram as respostas deles pra gente, que a gente está muito mais acessível, que a empresa está muito mais conectada do que quando a gente Uhum. estava no presencial. Então, isso que Exato. você trouxe, assim, de você tá aí, as suas pessoas estarem umas em cantos diferentes, isso foi exatamente o que aconteceu com a gente. Porque a gente ganhou muito mais escala em relação à contratação, né? Hoje, o meu Uhum. time, né? Eu sou do time de gente, o meu time contrata, o meu time treina, desenvolve. A gente ganhou o Brasil para a gente contratar e outros países, Fora o do que para Brasil. gente, exato, o que para a gente é muito mais interessante do que ficar ali naquele eixo Rio-São Paulo, que é um eixo Uhum. extremamente mais caro, onde tem empresas que estão ali o tempo inteiro tentando pegar, roubar os nossos profissionais, e a gente é a mesma coisa. Então, a Uhum. briga por dinheiro é muito mais alta, e a gente está esquecendo o Brasil inteiro. Né? Tem Exatamente. polos incríveis tecnológicos no Brasil, com um valor um pouco mais abaixo, que para a gente é ótimo, que a gente consegue pagar mais, e ter as melhores pessoas. Eu falo Então, assim para eles, eu falo para a equipe assim, ó, eu quero os melhores e necessariamente os melhores não moram perto do meu escritório. exatamente isso. E aí, Eu como quero você estar. faz isso? Faz Exato. online. Eu E vou, a eu vou gente, falar para a pessoa assim, não, 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 você é ótimo, mas você não mora aqui perto, então você não serve para trabalhar comigo. Meu não dá. amigo, eu vou dar o jeito para você poder trabalhar comigo, porque se você é bom, você tem que estar comigo. E o bom é que hoje a gente tem essas ferramentas, né? A gente tem Exato. milhares de ferramentas para isso. Então, realmente não tem Exatamente. por que a gente ficar com a cabecinha ali, Rio, São Paulo, Brasil, Não, se a gente pode ter o mundo, né? sem dúvida, sem dúvida. Esqueci aqui, tem gente no Ceará que trabalha com a gente. Pô, isso é A gente fantástico, também. cara. A gente A teve gente na também. Argentina, que o pessoal que trabalhou com a gente. Isso para mim não tem preço, sabe? É a gente conseguir ter pessoas em várias regiões, isso e com buscando excelência, né? Buscando avançar, buscando crescer. Então, fantástico. Fernanda, quero agora saber de você o seguinte. Já estamos caminhando para o fim aqui. Olha quanta coisa a gente falou e tem assunto sobrando aí. Mas me fala de futuro. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? O que você Sim. está fazendo aí? O que você fala aí? Fica à vontade. Fala do seu futuro aí Bom, que você está projetando. vamos lá. Na minha empresa, o céu é o limite, né? Hoje eu sou gerente, e aí, quanto mais crescer, mais desenvolvimento, mais aprendizado, a gente se vira nos 30 aí para aprender mais e ter pessoas. Você falou tudo, né? Ter as melhores pessoas com a gente. Então, meu trabalho é esse. Me formei agora em consultoria de imagem. Vou te dizer que eu tenho 2 meses de formada, e basicamente porque eu já trabalho na área de gente há muitos e muitos anos, então eu queria ver coisas novas, e eu acho que, na verdade eu acho não, tenho certeza, que a consultoria ela vem muito para somar a minha área, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de desenvolvimento humano, e aí a gente, na minha área, na empresa, né, a gente fala de um desenvolvimento mais intelectual, e na consultoria de imagem a gente, como é que agora eu vendo isso, né? Tudo que eu Uhum. sei, né? Então, eu casei esses dois assuntos, assim, que eu realmente amo muito, para começar a trabalhar. Então, hoje, o meu principal foco é deslanchar aí com a consultoria de imagem.
Eu sei que não vai ser fácil, né? Porque eu tô falando aí de 2 áreas diferentes, mas interligadas. Sim. Só que eu preciso agora me virar em 1000 para dar conta de tudo. E claramente, né, eu continuo estudando, eu continuo fazendo um monte de curso. Eu vim aqui para Paris também para estudar aqui, então eu vou ficar um mês aqui, né? Então ainda vou estudar bastante, ainda vou visitar isso aqui tudo para entender de fato a história de tudo isso. Porque não adianta a gente só ter ali a técnica e não entender o porquê daquilo. Então, isso também foi intencional, né? Vir para cá para estudar mais um pouco. E eu acho que é isso, assim, desenvolver realmente esse outro lado, que está muito novinho, mas que eu estou muito apaixonada para fazer de fato acontecer. E é isso aí, família e sonhos e viagens, né? Que eu costumo dizer que eu tenho 3 pilares, assim, que me movem, né? Um é família, é indiscutível isso para mim, eu tenho aquele sonho de ser mãe, ter família e etc. Viagem, eu trabalho para isso. Tá? Hoje, que eu não tenho filho, né? Eu trabalho para isso. Eu sei que quando eu tiver filho, eu vou trabalhar para dar o melhor para os meus filhos, mas hoje eu trabalho para viajar. É uma das coisas assim que eu amo e quero conhecer esse mundo quase que inteiro. Não vou dizer inteiro, porque tem algumas coisas ali que eu não quero, mas se eu puder. E me desenvolver. São os 3 pilares, assim. E desenvolver isso. Outras pessoas, né? Que é o que você está fazendo. Né? Exatamente. Se estende, né? Muitas pessoas. Se estende para outras pessoas. Olha, foi incrível o nosso bate-papo. Eu tenho um carinho por você muito grande, né? Pelos inícios, por toda a família. Desejo para vocês tudo de excelente mesmo. Vou continuar acompanhando de perto aí o sucesso de vocês. Compartilha. Dá joinha. Mas olha, isso eu acho que as pessoas. Eu estou vivendo uma fase na minha vida, né? Eu casei cedo, casei com 19 anos. Eu estou vendo isso agora, né? Minha esposa tinha 20. Filho. Minha esposa tinha 20, eu tinha 19. Casamos bem jovens. E meu primeiro filho nasceu, acho que eu tinha 23 anos, uma coisa assim, mais ou menos isso. E ele já está com 10. O outro está com 5, pequenininho. E eu sempre tive o sonho, como você, né, de ter uma família, e eu sempre falei assim, eu quero casar, eu quero ser pai cedo, porque eu quero curtir eles cedo, porque meu pai tem 73 anos hoje. Ele tem 40 anos de diferença em relação a mim. Então eu queria ser um pai mais jovem, entendeu? Para poder estar com mais ânimo, mais vigor em relação aos meus filhos. Só que hoje o que eu percebo, que daqui a pouquinho, lógico, tem um chãozinho ainda, mas daqui a pouquinho eles estão seguindo a vida deles. E quem fica nessa história? Eu e a minha esposa. Ou seja, a gente volta ao início de tudo. E essa questão do se cuidar, do estar atento à sua saúde, a fazer exames de forma constante e se vestir bem, estar... Oi? Exercício físico. Exatamente. E estar bem para si e para o outro, isso não tem preço. E às vezes a gente vai despertar para isso tarde demais ou nem desperta. E aí já começa a ter as consequências de doenças, de uma velhice mais dificultosa, mais pesada. Então, essa maturidade e essa informação chegando nas pessoas, olha, você pode, se você mudar a sua mente, você pode trabalhar num lugar melhor, ganhar mais, ter mais saúde. Parece que a nossa geração, apesar do pessoal falar mal da nossa geração... Sabem de nada. A nossa geração tem gerado pessoas com uma maturidade, ao meu ver, tá? Uma maturidade para questões que a geração, às vezes, dos nossos pais não se ligou. Meu pai passou por vários problemas de saúde, porque ele era um cara extremamente intenso, trabalhava muito, manhã, tarde, noite, estresse, não sei o que, se alimentava mal, correria, e teve um monte de problemas com 50 anos, 60 anos. Eu tive isso também já, tá? Problema de saúde, você? Já, fiquei internada 1 semana na UTI por estresse e muito trabalho.
Mas é isso, né? Parou, o que eu posso fazer? Aí, terapia, comecei a malhar, comecei a organizar mais a alimentação, rápido, sabe? Porque é isso, o médico falou para mim, eu falei, ok, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, então, vamos embora. Aí deu para reverter isso tudo, até porque eu era muito nova, né? Mas eu tive um piripaque desse. Sustinho, Não, exato. Então, a gente hoje tem, e esse podcast aqui, ele é um canal, uma forma disso, de levar informação para as pessoas que dá para se viver melhor, dá para se ter mais qualidade de vida, dá para você ter Com certeza. uma outra mentalidade, dá para você se confrontar. Poxa, por que eu faço isso aqui? Às vezes faz isso aqui porque alguém da outra geração fazia, e da outra, e da outra, e da outra. E às vezes isso não é o suficiente, você tem a sua identidade. Exato, e a gente tem acesso para fazer diferente, para pesquisar, a gente tem tudo na nossa mão para fazer o que a gente quiser fazer, né? Então, isso é um ponto muito interessante, eu converso muito com as pessoas, tipo, meu sonho é esse. Tá, então o que você está fazendo para ir atrás do seu sonho? Mas eu não consigo. Por que não? Fernanda, eu vou te dizer uma coisa. Nós somos uma consultoria, você também é, né? Nós estamos vivendo um tempo que, devido ao excesso de informações que é despejado diariamente na mente das pessoas, a necessidade por consultores das mais variadas áreas se tornou uma necessidade urgente. Sim. Porque as pessoas necessitam que alguém se pegue nas mãos dela e leve do ponto A ao ponto B, porque senão elas não conseguem fazer. Veja, eu, por exemplo, sou consultor em uma área, né? Nossa estrutura é uma consultoria numa área, mas eu preciso de consultoria para todas as outras. Exato. Isso é incrível. E tá tudo bem também, né? E que bom, porque é o que eu converso até com o Vinícius muito. Eu quero me especializar numa área. Tem pessoas muito boas especializadas em outras que eles vão me ajudar de uma forma muito mais rápida do que se eu parar aqui para estudar. Então, eu não quero perder tempo estudando isso. Eu quero saber. Tipo assim, eu quero ter o conhecimento. Se tem uma outra pessoa muito boa que vai me passar esse conhecimento rápido, é isso que eu quero. Sabe? É isso. Eu não preciso ser a melhor pessoa do mundo, dominar tudo. Não, eu tenho pessoas muito boas dominando outras áreas. Então, é isso. É a mesma coisa, e aí eu vou fazer um paralelo com a aliança. Antes, eu podia fazer todo o meu processo sozinha. Eu podia ir no consulado, passar por tudo. Mas eu não queria, sabe? Cara, vocês estão aí, vocês estão estudando isso dia e noite e dia, sabendo todos os passos. Para que eu sozinha ia fazer isso? Obviamente, né? Obviamente. Aí entram diversos outros assuntos, né? Entra assuntos de dinheiro e tudo bem, É um pouco mais caro porque a gente tem um serviço enorme por trás, né? E a minha saiu em 3 meses, 4 meses, né? Então, é muito diferente. Então, eu precisava de tempo, eu queria ganhar tempo. Eu entendia isso como um investimento para minha vida, né? Um negócio que eu vou levar para os meus filhos. E é engraçado, você falou isso para mim. Isso é o melhor presente que seu pai te deu. Eu lembro exatamente essa frase para você. A maior herança, né? A maior herança. Engraçado, eu lembro de algumas frases, né, que algumas pessoas me dizem, mas você me falou isso. Essa é a maior herança que seu pai deixou para você, que é a minha dupla nacionalidade. Então, eu entendia isso como algo que eu poderia mudar a minha vida. Eu hoje, se quiser me mudar para cá, eu vou mudar. Então, para mim, o tempo é dinheiro, né? Então, para que eu ia ficar ali esperando 7 meses, 8 meses, 1 ano? Juntei meu dinheiro, né? Que não é fácil, dinheiro não é fácil para ninguém. Então, juntei meu dinheiro e falei, vou investir em mim. E isso foi um investimento enorme em mim. Então, recorri a vocês, que aí, né? Não é por nada, mas eu conversei com diversas agências. E por que eu tô aqui, né? Vocês eram um bebezinho naquela época, né? Vocês estavam iniciando ali naquela época. Mas foi o melhor atendimento que eu tive. E eu prezo muito por atendimento. Então, vocês conversaram comigo, vocês marcaram uma reunião comigo. E foi por isso que eu resolvi fazer com vocês, fechar com vocês. Tinha outras agências ali comigo, né? Que eu estava falando com várias ao mesmo tempo. Algumas mais baratas, algumas as pessoas já estavam aqui há muito tempo.
Mas eu era mais uma. E eu não queria ser mais uma. Nunca na minha vida quero ser mais uma. Então, foi por isso que eu apostei, principalmente pelo atendimento. E eu falei, não, vamos lá que vai dar certo. Então, é isso. Enfim, resumi isso tudo aí para falar isso para vocês também. Legal. Muito legal, Fernanda. Agradeço muito mesmo o carinho, de verdade. Esse é o sentimento que eu falo. Quando eu ouço isso de vocês, e para o pessoal que está assistindo aqui, nada disso foi combinado, tá? Nem foi. Nada foi combinado. Quando eu ouço de vocês o sentimento que eu tenho como essência da empresa, eu falo, a gente está no caminho. A gente está no caminho. Porque é exatamente isso. Eu quero que as pessoas sejam tratadas de forma única, conhecidas, que a gente conheça a família, se envolva, tenha vínculo. Né? E esse podcast aqui, Fernanda, ele para mim é eu pensei assim, o que eu posso fazer para retribuir aquilo que as pessoas fizeram por nós? Uhum. E aí, o que me veio ao coração foi dar espaço para elas poderem falar. Dá a voz para elas, cria um registro eterno que ela possa assistir, mostrar para amigos, mostrar para familiares, pegar, cortar, botar na rede social dela, Sim. O que ela quiser. E aí nasceu esse podcast. Parabéns. Então... Achei muito interessante. Muito legal, muito legal. Fernanda, fala para o pessoal aí onde o pessoal pode te encontrar, quais são suas redes sociais, como que as pessoas podem comprar seu curso, sua consultoria. Fala aí, fica à vontade. Muito simples. Meu Instagram é Fefaleiro. Vocês vão botar aqui, eu também vou botar no comentário. Então, eu tô lá, tá? Tem um linkzinho ali no minha bio. Só clicar, vai direto pro meu WhatsApp pessoal e a gente marca um papo. Até porque foi o que eu falei, já expliquei. É muito interessante assim a gente conversar primeiro para entender de fato o que a pessoa precisa, o que a pessoa tem interesse, para a gente começar. Então, você não indica a consultoria completa? Óbvio, é maravilhoso a consultoria completa. Mas se a pessoa tem pontos específicos, a gente pode começar pelos pontos específicos e ao longo do caminho a gente vai entendendo aí o que faz mais sentido para ela. Então, maravilha. Simples, eu tô lá 100%, só clicar no link da bio que vai direto para mim. E essa consultoria pode ser também à distância? Ou só presencial? Isso, ótima pergunta. É à distância, há um único ponto, o único serviço que não é à distância é o de cor, tá? Que o serviço de coloração pessoal, é imprescindível que seja ao vivo. E aí a gente vem nesse mundo, né, de ChatGPT, que é maravilhoso, eu amo ChatGPT para muitas coisas, mas não caiam nessa, gente. ChatGPT não diz qual é a coloração pessoal da pessoa, assim, né? As cores que mais harmonizam. Principalmente, por quê? E por que não pode ser online? O computador, ele desfoca, ele mostra as melhores cores, né? Ele se adapta às cores. Então, não tem como uma foto dizer qual é a cor que mais combina com a pessoa. E eu testei. Então, antes de eu falar, eu testei, eu fui lá para ver se ia dar certo. E não deu certo, tá? Então, esse serviço, a gente... Assim, tem vários estudos por trás, tem várias pessoas muito sérias no mercado estudando para ver se tem alguma possibilidade de a gente fazer esse serviço via online, mas a gente ainda não achou. Então, esse serviço precisa ser pessoalmente. Eu já recusei vários até, mas não vou fazer isso. Tá? Perfeito. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Foi um prazer gigante. E não percam o nosso próximo episódio. Fernanda, tudo de excelente para você. Boa viagem por Paris. Um abração para o Vinícius, para a família toda. E até o próximo, pessoal. A gente se fala. Tchau. Obrigada.